Batei palmas, todos os povos, celebrei a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor é o Altíssimo e tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Com muita alegria vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração ao Todo-Poderoso, ao Senhor do Universo. Juntamente com a sua família, vamos louvar e ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador. Vamos começar cantando o cântico do Salmo 3. Cante com a sua família, com alegria no coração, tendo certeza da presença de Deus na sua casa. Vamos louvar a Ele com o Salmo 3. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, Pai eterno, louvamos o Teu nome nesse dia, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado amoroso, paterno. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Senhor, Rei, e aqui estamos nessa noite em família para adorarmos o Teu nome. Queremos Te louvar pela Tua grandeza, pelos Teus feitos tremendos. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu cuidado amoroso. Tu és aquele que nos sustenta, traz o nosso pão e, sobretudo, Tu és aquele que de fato nos abençoa com a tão grande salvação, a salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque cada família está protegida pelo amor de Deus, mediante Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque temos certeza de salvação, de vida eterna, e temos a paz que excede todo entendimento. O mundo está em pânico, o mundo está preocupado, ansioso, vivemos dias de incertezas,
mas o teu povo tem plena segurança em Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai, que existe a calmaria do teu Espírito, relembrando dia após dia que nascemos do Senhor, somos do Senhor, estamos com o Senhor. Visita os lares nessa noite, dando a certeza dessa salvação, tirando a ansiedade, tirando o medo, que possamos olhar para o alto, onde vem a nossa esperança e redenção. Receba, ó Pai, portanto, o nosso culto nessa noite e nos visita com grande graça, estabelecendo contato. Nós que somos o seu povo, o povo da aliança, queremos, ó Pai, ser preenchidos pelo teu favor nesse exato momento. Receba, portanto, a oração da tua igreja, o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Oséias, no capítulo 3. Oséias, capítulo 3. Esse é o livro que estamos lendo de maneira a encontrarmos as palavras de vida. Oséias 3. Diz a palavra do Senhor: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e um homer e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém. Vamos cantar o hino 74, nos preparando para o nosso momento de oração, de confissão de pecados, de quebrantamento na presença do Senhor. Hino 74 do nosso inário Novo Cântico. Jesus, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor respeite aqui, aceita pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque
necessário, irmãos, enquanto estamos nessa terra, pedirmos o perdão do Senhor. Deus tem prazer na misericórdia, mas é necessário buscarmos a sua face e reconhecermos os nossos pecados, para que possamos avançar, prosperar nessa terra. Baixe, portanto, a sua cabeça, ore ao Senhor. Deus eterno, estamos na Tua presença, reconhecemos os nossos pecados e mazelas, mas buscamos refúgio em Cristo Jesus. Ele que viveu a nossa vida, Ele foi perfeito, obedeceu à lei de maneira total, plena, perfeita, e por meio dele nós buscamos a nossa purificação. Que o sangue de Jesus nos lave nesse exato momento. Sabemos, ó Pai, que somos pecadores e precisamos do nosso Mestre, do nosso intercessor. Olha para nós nesse exato momento, que o Senhor venha promover graça, misericórdia, que o Senhor venha liberar o Teu perdão, para que possamos ter alegria nessa terra. Jamais, ó Pai, queremos ser vencidos pelos nossos pecados. Nós queremos ser alertados pelo Teu Espírito e queremos recorrer ao Senhor em oração, suplicando por misericórdia. Que o Senhor não nos deixe à vontade, mas que Teu Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados. Só assim, ó Pai, nós podemos viver nessa terra de maneira altaneira. Só assim podemos colher do Senhor bênção. Então, ó Pai, que o Senhor venha nesse momento nos convencer dos nossos pecados, que o Espírito Santo possa gerar arrependimento, que possamos recorrer à Tua presença e que façamos uma oração sincera, e certamente, ó Pai, nós seremos visitados pelo Senhor. Então dá-nos, ó Pai, o dom do perdão por meio de Jesus. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Nós iremos fazer, irmãos, a leitura do Catecismo Maior. Estamos na pergunta 181. É uma sessão onde aborda a oração. E a pergunta é a seguinte, pergunta 181 do Catecismo Maior: por que devemos orar em nome de Cristo? E a resposta: o homem, em razão de seu pecado, ficou tão afastado de Deus, que a ele não se pode chegar sem ter um mediador, e não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente. O nome dele é único, por meio do qual devemos orar. Ou seja, Cristo é o nosso único mediador, aquele que nos representa diante de Deus o Pai. E orando a Ele, orando ao Pai, na mediação de Cristo, nós temos a certeza do cancelamento dos nossos pecados. Então vamos adorar a Deus pela sua graça inefável. Cantemos ao Senhor alguns louvores. Os caminhos de Javé, do amor das suas
Que o Senhor te abençoe, desde o monte de Sião, em Jerusalém tu vejas todo bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Onde está escrito, por amor de ti, todo dia, somos entregues à morte e recrutados como ovelhas do matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos então, meus irmãos, para o nosso estudo bíblico no livro de João. Estamos abordando o capítulo 16. Hoje nós iremos ler e explicar e aplicar a partir do verso 16. João 16, a partir do verso 16. Vimos no domingo passado o Senhor Jesus Cristo falando da missão dos discípulos, uma missão difícil, árdua, penosa, mas ao mesmo tempo os discípulos não estariam sozinhos. O Espírito Santo estaria com os discípulos e nós sabemos que o Espírito Santo está com a igreja de Cristo. Vimos também o ministério do Espírito Santo no mundo, e o ministério do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer que todo ser humano é pecador e merece condenação. Conforme vimos, todos aqueles que irão para o inferno não terão queixas do juiz. Ninguém pode protestar inocência, inculpabilidade. O Espírito Santo convencerá todos os homens
do seu pecado, da sua rebeldia, da sua ignorância. A Bíblia diz que no último dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus de fato é Rei, é o soberano, é o Criador do universo. Uns serão punidos com a perdição eterna, outros viverão no céu, mas todos compreenderão que foi feito justiça da parte de Deus. Hoje vamos, portanto, a partir do versículo 16, são palavras últimas de Jesus nessa sessão, palavras de despedida, e aqui nós encontramos Jesus Cristo falando de esperança, e essa é a última palavra do cristianismo, esperança. O cristianismo é uma religião que produz esperança, é uma convicção que produz esperança, é o diferencial da fé cristã, a esperança. Então, notem que o ambiente aqui certamente estava pesado, carregado, havia uma tristeza no coração dos discípulos, absolutamente normal, despedida, e o Senhor Jesus, Ele fala de esperança. Então veja o que está escrito no verso 16: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, notem, podemos perceber claramente na leitura que o Senhor Jesus Cristo, Ele trata de esperança, Ele fala de alegria. É bem verdade que o ambiente é de tristeza, de comoção, de dor. O Senhor Jesus Cristo falara da morte na cruz, mas agora Ele fala da ressurreição e da alegria da ressurreição. Então, a igreja cristã, ela não está pautada apenas na morte, mas sobretudo na ressurreição do Senhor Jesus. Muitas religiões pautam seus líderes na morte, morreram, estão lá no pó da terra, mas o cristianismo foca a atenção na ressurreição do Senhor Jesus. É bem verdade que os discípulos não compreenderam muito bem essa temática, mas Jesus Cristo, Ele falou da ressurreição. Notem que Jesus Cristo diz o seguinte: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então notem aqui no verso 16,
alguns pequenos momentos, os discípulos não verão o Senhor Jesus. Muitos estarão na tristeza, na dor, na amargura, estarão pranteando, estarão no luto. 3 dias o Senhor passou longe dos seus discípulos, fisicamente e certamente nos céus, na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado, Ele completou a sua obra nessa terra. Ele foi para a presença do Pai. Então, por um tempo, os discípulos não estariam pessoalmente com o Senhor Jesus, mas notem, Jesus Cristo fala um pouco, um momento, e nós sabemos 3 dias, mas outra vez um pouco, e ver-me-eis. Um pouco o Senhor Jesus estaria com os seus discípulos. Então nós temos aqui, meus irmãos, algo maravilhoso. Antes nós temos morte. Antes nós temos Jesus longe dos seus discípulos, temporariamente afastado, um pouco, um momento, um instante, um tempo rápido, mas depois o Senhor Jesus estaria novamente com os seus. E nós sabemos que isso aconteceu. Por 40 dias Jesus esteve entre os seus discípulos. Por 40 dias Jesus Cristo provou para os discípulos o seu poder, ressuscitando dentre os mortos. Porque Jesus Cristo esteve com os seus discípulos por 40 dias? Porque após a morte ele não foi para a presença de Deus e lá permaneceu. Porque houve a necessidade do Senhor Jesus passar um pouco com os seus discípulos, exatamente para se mostrar o Deus ressurreto, para comprovar que Ele foi vitorioso sobre a morte, e que tudo pertence a Ele, e que Ele controla absolutamente tudo. É sobre essa realidade que o Senhor Jesus Cristo apresenta para os discípulos. E certamente, meus irmãos, eles não entenderam. Na realidade, eles não captaram a mensagem do Senhor Jesus. É claro que o Senhor Jesus, quando esteve com eles, já apresentaram alguns indícios. O Senhor Jesus ressuscitou pessoas. Ele ressuscitou o filho único de uma viúva da cidade de Naim. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Os discípulos conheciam o poder do Senhor Jesus. A mensagem da ressurreição não era inédita. Eles perceberam a grandeza do Senhor Jesus, mas havia a necessidade da concretização da promessa. Jesus precisava se mostrar como o Deus ressurreto. E por 40 dias o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos. Notem que no versículo de número 17, os discípulos não compreenderam o que o Senhor Jesus Cristo falara. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Ou seja, eles não questionaram diretamente ao Senhor Jesus, mas havia esse questionamento entre eles, no coração, na mente. Eles estavam, na realidade, turbados pela tristeza. O ambiente era difícil, carregado, era um ambiente de abatimento. Eles não estavam entendendo muitas coisas, havia confusão, havia tristeza e agora a dúvida no coração dos discípulos. E havia necessidade do Senhor Jesus esclarecer essa dúvida.
era crucial o Senhor Jesus, de fato, apresentar essa verdade de maneira clara para os seus discípulos. E o Senhor Jesus percebe isso, percebe a inquietação, a dúvida, a interrogação. Jesus Cristo tem poder de ler a mente, de saber o que se passa no coração. Todas as dúvidas nossas, Deus, o Senhor Jesus, as conhece muito bem. Versículo 18, 19 agora. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Agora vejam que no versículo 20, nós temos uma declaração solene da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus iria dizer algo, e havia necessidade de uma profunda meditação e atenção dos seus discípulos. Ele queria destacar uma fala sua, um ensinamento seu, uma doutrina. Por isso que no versículo 20 está escrito: em verdade eu vos digo. Quando nós encontramos essa expressão, em verdade vos digo, na realidade Jesus estava querendo apresentar uma notícia maravilhosa, que exigia profunda atenção do seu auditório. O que ele disse então? Eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Notem que o Senhor Jesus fala de uma tristeza e depois de uma alegria, fala de uma dor e depois de uma satisfação. Dois níveis, dois estágios. Primeiro tristeza, depois dor. Primeiro cruz, depois glória. Primeiro dores, depois exaltação. Exatamente assim que o Senhor Jesus Cristo apresenta a sua mensagem para os discípulos. Eles ficariam tristes, enlutados, amargurados, frustrados, talvez até decepcionados, quando o Senhor Jesus for morto na cruz, e por 3 dias prevalecerá certamente o luto no coração dos discípulos, e o luto em toda a terra. É interessante notar que por meio da morte do Senhor Jesus, quando ele expirou na cruz do Calvário, se fez noite, as trevas penetraram naquela região, no Monte Calvário, apresentando exatamente a tristeza, o luto, o abatimento. Morte veio sobre Jesus, que levou sobre si os nossos pecados. Era um momento de tristeza. Sua mãe, Maria, chorava aos pés da cruz, juntamente com João. Os discípulos, outros, fugiram, se afastaram, mas certamente estavam com tristeza no coração. Pedro, que negara o Senhor Jesus, voltou à velha vida, foi pescar, mas pescar envolvido pela tristeza, pela depressão, exatamente assim durante 3 dias. E nesses 3 dias o mundo se alegrou, o mundo de fato celebrou a morte do Senhor Jesus. Os líderes religiosos soltaram fogos, Satanás riu, zombou do Filho, pensou que de fato Jesus Cristo havia morto e havia acabado o plano de Deus, o fracasso da cruz. Então notem que
de um lado nós encontramos tristeza profunda por parte da igreja, dos discípulos. Por outro lado, alegria por parte dos líderes religiosos, do mundo e dos demônios. Mas depois houve uma mudança radical e profunda. Vejam, no versículo 21, o Senhor Jesus apresenta uma analogia, comparando esse momento dos discípulos. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Interessante essa comparação apresentada por Jesus. Uma mulher que sofre dores de parto, que geme, que desfalece, mas há uma hora gloriosa, o nascimento da vida, e ela contemplando o seu filho, a alegria, a satisfação vem para o seu coração. É isso que aconteceu na ocasião onde o Senhor Jesus ressuscitou. Houve alegria plena, total. Jesus se colocou como vitorioso, triunfou na cruz, ressuscitou com poder e grande glória. Certamente, meus irmãos, isso trouxe alegria para o coração dos discípulos. A vida retornou, a satisfação, a alegria, a paz. E nesse exato momento, o coração dos discípulos se encheu de profunda satisfação ao perceberem Jesus ressurreto entre eles. O mundo, pelo contrário, foi condenado quando o Senhor Jesus triunfou na cruz, quando ele ressuscitou com poder e grande glória. Ele condenou o mundo ímpio, ele condenou os líderes religiosos, os demônios, e certamente eles desfrutarão do infortúnio, da dor e da tristeza perpétua, enquanto que essa alegria, a alegria da ressurreição, ninguém pode tirar, roubar do coração dos discípulos, da igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que Jesus Cristo apresenta aqui é que na dinâmica cristã, a alegria é perene, a alegria é completa, a alegria é total. A alegria da igreja se manifesta pela grande obra do Senhor Jesus, pelo seu poder ao ressuscitar dentre os mortos. Quando a gente se reúne e louva a Deus com alegria no coração, com satisfação na alma, nós anunciamos para o mundo que Jesus ressuscitou, e ninguém pode roubar essa nossa alegria. E essa certeza que Jesus Cristo ressuscitou serve para nós também, para a nossa caminhada, para a nossa jornada nesse mundo. Assim como o Senhor Jesus Cristo passou momentos difíceis e foi para o Calvário e morreu, mas ressuscitou, também é a nossa trilha, é a nossa senda. Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o sofrimento, depois a honra. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. É o itinerário da igreja nessa terra. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Esse mundo é um mundo onde nós muitas vezes choramos, lamentamos, temos agonias, tribulações, tristezas, mas nós temos a alegria da ressurreição. E porque Jesus Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. É a alegria da igreja. E ninguém pode roubar de nós essa expectativa de vitória certa.
Um dia nós estaremos também na presença do Pai, ao lado do Senhor Jesus. Então, nesse momento difícil, de dor, no coração dos discípulos, Jesus Cristo fala de esperança, de ressurreição, de alegria, de exaltação. Agora notem que ele diz mais ainda, no versículo 23 e 24, naquele dia, pós-ressurreição, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la conceda. Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Notem, o Senhor Jesus Cristo fala de pedido. Não agora, não antes da cruz, mas depois da cruz. Depois da cruz, aqueles homens podem se levantar e pedir tudo ao Pai, em nome de Jesus, e tudo o Pai concederá. Porque o Pai concederá, por uma razão muito simples: Jesus venceu, triunfou, ressuscitou, e o nome dele agora é celebrado em toda a terra. O nome dele é exaltado nos céus e na terra. Ele se mostrou como Rei vencedor, e por causa disso, pedindo alguma coisa em nome de Jesus, nós teremos o nosso pedido sendo concedido pela obra do Senhor Jesus. Essa ideia aqui, então a igreja será firmada, fundamentada no nome do Senhor Jesus, não no nome de um fracassado, não no nome de alguém que morreu e está num pó da terra, não no nome de alguém mortal, pecador, mas no nome do Senhor Jesus. Essa razão, irmãos, da nossa esperança, da nossa vida, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Por causa dele, nós temos os nossos pedidos aceitos pelo Pai. É isso que Jesus Cristo apresenta para os seus discípulos. E mais, notem, ainda no versículo 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Também nós encontramos no início que, pós-ressurreição, os discípulos, que serão chamados apóstolos, terão uma completa noção, um conhecimento pleno da obra de redenção do Senhor Jesus. Não haverá mais pergunta, não haverá mais questionamento, tudo se tornará claro. Eles entenderão o porquê da morte, o porquê dos açoites, o porquê da zombaria, o porquê do nascimento em Belém, por meio de uma virgem, o porquê da ressurreição. Tudo se tornará claro para os discípulos. E na lógica do texto aqui, no contexto imediato desse capítulo, o Espírito Santo vai clarear todas as coisas, vai ensinar todas as coisas ao Senhor Jesus. E os discípulos se tornarão apóstolos, aqueles que irão construir um caminho vivo e novo, a igreja do Senhor Jesus. Lançarão os pilares, o alicerce da futura igreja que se apoia na ressurreição do Senhor Jesus. Então notem, meus irmãos, Jesus Cristo fala no finalzinho do versículo 24, para que a vossa alegria seja completa, para que eles tenham conhecimento completo, para que eles tenham alegria completa. Algo maravilhoso que a igreja do Senhor Jesus, somente ela tem. Somente a igreja do Senhor Jesus tem conhecimento completo,
e alegria completa. Esse conhecimento completo vem por meio da obra do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Tudo tem sentido para nós. É por isso que nós louvamos a Deus, é por isso que nós adoramos o nome do Senhor Jesus pela obra redentora. Mas também a nossa alegria é completa, e essa alegria completa, ela se formaliza pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. E isso trouxe para nós plena e completa esperança. Nós somos, irmãos, o povo do conhecimento e somos o povo da esperança. Essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo apresentara aos seus discípulos antes da cruz, antes do momento crucial da sua história. Ele apresenta o plano para os discípulos. Como é maravilhoso, meus irmãos, olharmos para essas palavras aqui de João 16 e percebermos que nós temos tudo, que Jesus Cristo já fez absolutamente tudo por nós. Hoje nós podemos descansar por meio da sua obra, do seu sacrifício. A igreja tem esperança porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Estamos ainda no caminho do sofrimento, mas existe glória. Estamos ainda no caminho da humilhação, mas existe glória. Nessa terra sofremos dificuldades no nosso corpo, na nossa alma, dificuldade financeira, crises familiares, dramas, angústias, tribulações. Esse é o caminho da igreja ainda. Mas quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus disse para os discípulos, Ele traça o final. O final é salvação, vida eterna, presença do Pai. E Ele conquistou isso na cruz do Calvário e principalmente quando ressuscitou pela sua igreja. Então, a despeito das nossas tribulações, nós temos esperança. E essa esperança é viva na nossa alma. Temos esperança e temos o conhecimento pleno do Senhor Jesus. O Espírito Santo aplica a obra de Jesus na nossa vida. E podemos descansar nele, não no nosso esforço, mas no que Ele já fez por nós. Quando viveu nessa terra 33 anos de maneira absolutamente imaculada, sem pecado, e quando morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado lá no Éden, nós temos conhecimento que significa salvação. Salvação. Quantas pessoas vivem ainda aos pés de um Cristo morto? Quantas pessoas vivem observando um Cristo anêmico na cruz, morto, ensanguentado, sem vida, sem esperança? A linguagem bíblica, evangélica, é que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, nós temos alegria. Quantas pessoas, por causa dessa visão distorcida do Evangelho, vivem ainda no seu pecado, sem a mediação do Redentor, sem a mediação daquele que venceu a morte, mas confiando no seu próprio esforço. Falta conhecimento. A nossa alegria, meus irmãos, é uma alegria completa, total, plena. Então vive essa alegria apesar das tribulações, apesar desse momento difícil. Nós estamos longe do bem maior que a igreja, a assembleia,
é o nosso bem maior. Estamos longe da igreja, mas nós temos esperança de redenção. Temos o conhecimento pleno, podemos descansar na obra do Senhor Jesus. Olhamos para o nosso coração e percebemos pecados, mas podemos suplicar o perdão do Pai, e por meio de Jesus, Ele nos perdoa, porque Ele olha para a cruz. Por meio de Jesus, Deus, Ele se manifesta a nós como um Pai. Ele olha para a cruz, olha para a ressurreição, olha para a obra do Filho, para a vida do Filho, e em Jesus nós temos plena alegria. Qual é a sua alegria? A nossa alegria é completa em Jesus. O homem pode ter tudo, mas se ele não tem Jesus, ele não tem alegria plena e alegria completa. E nós temos essa alegria plena, essa alegria completa. Vamos então, irmãos, dar glória ao Cordeiro de Deus, ao Leão de Judá, aquele que venceu a morte. Cante esse maravilhoso cântico em seguida. Deus o abençoe. Apresentou como Cordeiro de Deus.
recebam a bênção e que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus o Pai e o poder e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus visite cada vez mais o seu coração, dando alegria, paz e esperança. Nós queremos parabenizar as mães nesse dia tão especial, que cada mãe da nossa igreja sinta-se abraçada pelo nosso conselho e continuem nessa missão gloriosa, a missão de cuidar, de zelar, de proteger. A missão de mãe se assemelha à missão daquele que é pai, amparar. Por isso que todo o trabalho de uma mãe é um trabalho divino. Então Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu lar. Na próxima quarta-feira nós estaremos apresentando o nosso estudo, momentos também de oração. Então, se você tiver algum pedido de oração, mande no zap, no meu zap, e nós estaremos intercedendo ao Senhor na próxima quarta-feira. Deus abençoe a sua vida.